Irmãos e irmãs, poderíamos dar como título a essa conversa do Padre: trate-a como a tua própria carne. Trate-a como a tua própria carne. A primeira leitura do livro do Gênesis nos recorda que o que foi o princípio de todas as coisas. Talvez a narrativa seja um pouco romanceada, até mesmo, possivelmente, não tenha sido exatamente do jeito que ali está escrito. Mas o mais importante está presente nessa história. O homem e a mulher se encontraram e se reconheceram um ao outro. O olhar não parou nos olhos, mas foi direto no coração. Começou assim uma história que dura até os nossos dias. Ambos, homem e mulher, se sentiram chamados a formar uma só carne, não só em vista da procriação, da geração dos filhos, mas mais além, chamados a viverem unidos no amor, a converterem-se assim em sinal do amor com que Deus nos ama. Sabemos, aqueles que não ignoram a história, que a realidade não foi sempre assim. A realidade é que o homem, por tanto tempo, maltratou a mulher muitas vezes. Por séculos, o homem não considerava a mulher como sua igual. Estava mais para uma companheira de cama, mas não alguém digno do mesmo valor. Alguém que estivesse no mesmo nível, alguém com quem pudesse dialogar. O homem sentia-se dominador e via a mulher como mais uma de suas propriedades, mais um dos seus objetos à disposição. Atualmente, há muitos homens que ainda tratam suas mulheres como objetos de prazer ou como escravas que devem manter limpa a casa, a comida feita, a roupa lavada, mas não permitem a elas tomarem decisões em todos os campos e momentos da vida. Isso acontece em muitos países, também aqui no Brasil, também aqui na nossa cidade, também aqui no Jardim Maracanã. Os maus tratos, abusos, violações, assassinatos são sinais dessa realidade. Há muito sofrimento, às vezes em silêncio, um sofrimento calado, mas sempre grande, poderíamos dizer desmesurado, nas mulheres de muitas famílias. Para os homens não ficarem bravos, as mulheres não me pagaram nada para fazer o discurso, né? Jesus nos convida a voltar ao princípio, a voltar à criação, para nos fazer enxergar que no princípio não era assim. Deus criou o homem e a mulher iguais, os dois do barro, Adão, Adamá, aquele que foi feito do barro. São carne da mesma carne. Daí que a mulher não pode ser uma posse do homem, tal como ele tem um carro ou uma casa. Volta à primeira leitura do livro do Gênesis, do livro das origens. Escutamos como o homem recebe o encargo de Deus para nomear os animais. Deus criou todas as coisas e deu ao homem, sua criatura também, o poder de dar o nome a tudo que Deus fez. E foi nessa hora de dar o nome a todas as criaturas que Deus fez, que o homem percebeu que não tinha uma igual a ele. E então, diz a palavra, que Deus considerou que não seria bom que o homem estivesse sozinho, na solidão, sem uma igual. O pôs no sono, tirou-lhe uma costela, e dessa costela fez a mulher. Ao encontrar-se com a mulher, formada a partir de si, o homem diz: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Na mulher, o homem se reconhece, e no homem, a mulher se reconhece.
Os dois necessitam-se mutuamente para gerar filhos, também para serem felizes, para viverem na plenitude do amor ao que Deus nos chamou. Faço aqui um paralelo ao meu texto, para lembrar algumas coisas. De vez em quando vocês dizem, né, quando estão namorando, já noivaram, casaram, somos as duas metades da laranja. Eu acho que é muito pobre essa imagem, né? Até porque no final das contas a laranja chupada vira bagaço e vai para o lixo. Então não parece ser muito adequada, né? Mas se quiserem usar, ok. Outros que a cara metade, né? A gente nasceu com a cara inteira, né? Então não precisa de uma outra metade. Até porque a ideia não é que Deus fez a metade da mulher a partir do homem. Ele fez ela toda. Depois dele, todo. Também não são duas almas gêmeas. Os gêmeos não casam, são irmãos, né? Claro, só estou aqui fazendo piada ruim, mas é piada. Quando o casal se encontra, não encontra-se duas metades. Tem que se encontrar dois inteiros, cheios de amor, para que o amor transborde. Até costumo brincar quando falo disso mesmo, né, do encontro do casal. O amor, aquele que ama, é um caminhãozinho cheio de terra. Esses vasculantes, né? É vasculante ou basculante, hein? Bom, vocês já entenderam qual é o caminhão. E o carente, a pessoa carente, é aquele buraco no meio da rua. Imagina, se juntar o carente com o caminhãozinho, não vai dar certo. Os dois têm que ser caminhãozinho cheio de terra. Um não foi feito para preencher as carências do outro. Os dois foram feitos para transbordar o amor e buscar a plenitude do amor, a plenitude da vida. Outra coisa, e talvez seja o ponto polêmico da minha conversa hoje. Pensemos nos casais homossexuais, homoafetivos. Dois iguais não estão abertos à vida, porque não podem gerar vida. Sendo assim, têm direito de se unirem. Tem direito até de, assim como Moisés permitiu uma certidão de divórcio, o homem dando à mulher, tem direito hoje que o Estado garanta os direitos dos casais homoafetivos. Por que não? Como uma sociedade, se constrói junto, por que não podem usufruir dos seus direitos? Mas não consigo enxergar a possibilidade de compará-la ao sacramento do matrimônio. Porque o que Deus pretendia no sacramento do matrimônio é a união dos dois, transbordando de amor, para a plenitude dos dois e para a geração da vida. Os iguais não geram vida. E aqui não vai nenhuma crítica às pessoas, mas essa militância podia até fazer outra piada. Todas estão sem graça, mas mais outra piada, né? Que é uma crítica, na verdade. Quanto tempo os movimentos contestatórios se manifestaram contra a igreja, contra os padres, o Papa, contra a instituição sacramento, casamento, e hoje pleiteia-se casar na igreja. Quem questionava? Depois, num tempo em que tem mais gente, é só um jeito de dizer, gente, em que parece ter mais gente casando do que casando, não é estranho pleitear? Casar? Não seria apenas um movimento para dizer-se incluído, acolhido, quando na verdade seria também uma contestação daquilo como a igreja ensina, entende, o casamento? Outra coisa, vocês costumam dizer assim, sobretudo quando querem se defender do casamento, que filhos são parentes, mas o esposo e a esposa, né, o marido e a marida, nem parentes são. Para dizer assim, que tem uma distinção
que os filhos gerados, ok, tem um vínculo, mas o marido e a marida não têm. Entendo, afetivamente e psicologicamente, mas teológica e biblicamente isso não está correto. Mais forte que o vínculo do pai com o filho, do filho com o pai, mãe com o filho, filho com a mãe, é o vínculo do esposo com a esposa. Os dois serão uma só carne. Com o filho você não é uma só carne. Pode até ser carne da sua carne, mas não é uma só carne. Me parece que a gente tem muita carência de compreensão do matrimônio. Por isso, muitos se casam sem compreensão exata do que vão fazer. Vocês aí que estão chegando na hora, né, de casar. Presta atenção. E vocês que já casaram, vocês escolheram para vocês que já casaram, prestam mais atenção ainda. Né? Casamento, gente, é compromisso. Casamento é doação. Casamento é renúncia. Casamento é sacrifício. E casamento é felicidade, é plenitude, mas não sem isso. E sei, do bastante que conheço muitos aqui, quantos aqui já fracassaram no seu casamento? Quantos aqui já se divorciaram? E ninguém se casa desejando quebrar o casamento. Ninguém inaugura nem um botequinho desejando que ele vá à falência. Muito menos uma família. Então, o que hoje a palavra de Deus nos faz é pensar nisso. Qual é o projeto de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus? É de fato que o homem e a mulher não estejam sozinhos, solitários. É que não haja um divórcio do coração, porque tem casas que o marido e a marida estão vivendo, mas há um divórcio do coração, há uma indiferença, uma guerra fria, uma incapacidade de compreensão do outro, de diálogo, de busca, de renúncia, de doação, de envolvimento. Sem isso, não tem casamento. Um divórcio do coração, um distanciamento do coração. Mas aí, como é que faz, né? Não tem receita. O único conselho que dou no dia do casamento é que o casal sempre converse. Converse, 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 converse. Se não resolver, conversa com Deus, conversa com as pessoas que possam ajudar. Converse, converse. Padre, converso tanto, mas não adianta nada. Não adianta talvez porque não esteja conversando, esteja dando ordens, querendo que as coisas fiquem do seu jeito. É diferente. Conversar significa que eu não estou com a razão, que o outro também tem, que a gente vai tentar ver por onde que tem um pontinho para a gente seguir adiante. Hoje, irmãos, que há tantos divórcios, que a família parece estar em crise, Jesus nos convida a voltar ao princípio, a redescobrir a vontade original de Deus, como eu dizia, a procurar torná-la realidade em cada uma de nossas famílias. Dessa maneira, cada matrimônio, cada família, vai se converter num sinal do amor com que Deus nos ama a todos, o núcleo onde a vida se recria diariamente no amor. Eu falava dos casais iguais que não geram, daí não daria para comparar com um matrimônio, mas vejam, se vem um casal heteronormativo, que está na moda dizer assim, ou heterossexual, para se casar, não tem nenhum impedimento para o casamento, mas de repente, já fizeram lá exames de saúde, e eles têm toda a constituição do seu organismo, né, funcionando direitinho. Eles podem ser pais, mas eles dizem que não querem ser, eles não podem casar. Se antes do casamento, eles dizem, o casal, que não deseja ter filhos, não pode casar. Porque uma das finalidades do casamento é gerar filhos, é gerar vida. Pode até ser que no percurso não possa gerar. Um problema de saúde, uma dificuldade outra, qualquer coisa. Mas antes, não pode. É como aquele que vai se casar, e lá, antes era, no meu tempo, era atrás da igreja que namorava, né? No salão paroquial assim, que tinha mais escurinho, né? Não quer dizer que eu tenha feito, porque fui para o seminário meio cedo, né? Meu tempo era o tempo da escola ainda. Então,
Aí lá atrás da igreja, hoje não é mais, é só um modo de dizer. Atrás da igreja combinava assim, ó, a gente vai ficar junto até quando der certo, porque ninguém é obrigado a aguentar desaforo do outro, né? A gente está casando para a vida inteira, mas se não der certo, ok, né? Cada um vai seguir a sua vida, a gente volta para casa do pai e da mãe, lá. Essas conversas que vocês sabem mais que eu. Aí veja, é esse bonito casal que combinou isso lá atrás do salão paroquial, que vai até quando der certo, entra aqui com solenidade, às vezes com bastante atraso para irritar o padre, no casamento, e diz assim, solenemente, né, que promete amor, fidelidade, respeito, na alegria, tristeza, saúde, doença, até que a morte separe. É uma mentira solene, com testemunhas. Para ter uma bênção na mentira, isso não vale, gente. E quantos hoje fazem assim? Brincam, depois não sabem por que a vida não dá certo. Depois não aguentam os desaforos do dia a dia. Estou dizendo que as pessoas sejam desaforadas, mas a vida às vezes é desaforada com a gente. Está tudo caminhando e vem algum e xinga a gente, taca uma pedra na gente. Está tudo caminhando e de repente vem alguém, pisa no pé da gente. Difama a gente. Não tem? A vida é desaforenta. Agora, se a gente viver de não suportar frustrações, de não se dar conta do que vai se passando, é óbvio que a gente não vai dar conta, vai ser insuportável viver. Eu falava do divórcio do coração, quantos filhos sofrem? Vendo pais não terem suporte para eles, para os pais, para o homem, para a mulher. E como que vão ter para os filhos? Enchem os filhos de coisas. A agendinha do filho é mais pesada que a do padre, de tão cheia. Por quê? Você dá a sensação que está sempre ocupado? Que está fazendo o máximo possível? Ou a sensação de, eu tenho que aplacar a minha culpa, de não saber amar, de não estar presente? Quem é pai aqui? Mãe, levante a mão só para eu saber com quem que eu estou falando, além do Marlon. Pois é. Vocês sabem quanto, não financeiramente, quanto custa um filho? De empenho, de afeto, de tempo. Não estou dizendo financeiramente não, que aí não precisa fazer conta. Mas o quanto custa? De envolvimento, de paciência, de tolerância, de aceitar como seja e não como você gostaria, e todo mundo fica fantasiando antes que chega, né? Aí depois que chega, não chega o da fantasia, é um sofrimento danado. Depois fantasia que tem que ser isso como pai, tem que ser isso como a mãe. O coitadinho ainda vai ter que dizer para o pai e para a mãe que não quer ser o que ele é. Mais um problema na vida dele. Última coisa para acabar a conversa. Já saí do texto faz tempo. Por esses dias nós estamos acolhendo as crianças da catequese, lá na sala do padre, né? As crianças estão fazendo um turismo, visitar a sala do padre. Daí vai uma turma de catequese, tirar dúvidas, conversar, perguntar, falar. E daí tem as várias situações, reações, as várias idades. Mas hoje estava recordando nos outros horários de missa, uma criança, até na missa das 11 ele estava e então eu falei na presença dele, né? Aí uma criança perguntou assim, se era pecado assistir filme de terror. Ele tem 9 anos. Ainda bem que não era pornográfico, né? Aí eu dei a resposta que achei conveniente na hora. E ele retorquiu, sim, muito tranquilamente, acolheu o que eu falei, da seguinte forma, 9 anos. Às vezes até está meio dormindo aqui na missa. Ele disse assim, é que outro dia o senhor falou que o demônio não bate na porta para entrar, ele aproveita as brechas. Domingo passado, não foi? Por esses dias? Porque eu dizia assim, que Deus, Ele respeita a gente, Ele bate a porta e espera que a gente abra para Ele entrar. E o demônio pode até ser que não arrombe, mas ele não bate, ele espera as frestas abertas, portas e janelas destrancadas e entra. E ele sacou direitinho e aplicou direitinho.
será que assistir o filme do terror não é deixar a porta um pouco aberta para o demônio entrar na minha vida? Achei fabuloso. E depois fiquei preocupado, que tem alguém sempre prestando atenção no que eu falo, né? Mas por que estou citando aqui? Quantas vezes a gente já falou de casamento, de fracassos, de vitórias, de situações? Há quanto tempo você escuta coisas e não aplicou, como essa criança que escutou semana passada e já estava preocupado de aplicá-la hoje? Foi aí que eu fiquei a pensar, refletir. Porque se a gente pusesse em prática tudo aquilo que cada domingo a gente escuta aqui, e que coube direitinho na vida da gente, a gente seria um pouco melhor. Até o padre também, viu? Não fica pensando que é só para vocês, todos. O problema é o seguinte, outro dia falei qualquer coisa aqui na missa, alguém se ofendeu. Escreveu-me um monte de barbaridades e sumiu. Outro dia, prestando contas, falei qualquer coisa, alguém se ofendeu, outra pessoa se ofendeu, escreveu-me barbaridades e sumiu. Esse clima azedo que está nas casas, nas nossas relações de amizades, não pode entrar aqui. É o clima daqui que tem que ir para a casa da gente, para as nossas amizades. Se a gente trouxer o azedume de lá para cá, daqui a pouco vão achar que eu tenho que falar só coisas agradáveis e não sinceras. Vocês vão ter que escolher um padre agradável ou sincero. Nem sempre dá as duas coisas. Porque a sinceridade, por vezes, mexe exatamente lá no seu ponto de ferida. E é você quem tem que cuidar com a carapuça quando cabe, não eu. Não eu. Assim como quando alguém fala e a carapuça serve para mim. Não faz sentido você soltar os cachorros em cima do carteiro porque entregou uma conta que você não quer pagar. Ou faz? Nenhum. Então, irmãos, peçamos ao Senhor, que é a fonte e a força de todo o amor, que Ele nos ensine a amar, a voltar às origens, procurar entender qual é a sua vontade para a nossa vida e colocá-la em prática. Ouvindo cada tempo, como aquela criança ouviu e já logo quis aplicar, onde a palavra de Deus precisa modificar a minha história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.